ya vamos a tener nuestro primer keynote de la jornada. Invitamos a Alberto Boaventura, Senior Manager Strategy Analytics and M&A de Deloitte. Boa tarde a todos. Em nome da Deloitte, gostaria de agradecer e parabenizo aí a Convergência Digital, a Network Events, a ANEC, pela organização, pelo evento. O que a gente vai estar trazendo aqui justamente são algumas atualizações sobre o panorama das cidades inteligentes, algumas tendências, também alguns direcionamentos. E também a gente vai estar trazendo, no final, alguns casos de uso relevantes, enfim, para toda a América Latina. Bom, a urbanização e a metropolização é realmente, de fato, um dos grandes problemas das cidades de hoje. Hoje, metade da população mundial vive nas áreas urbanas. Espera-se que, para 2050, 68% dessa população viva, com quase 2,5 bilhões de pessoas nessas cidades. Na América Latina, a situação não é diferente, mais acelerada, com 81% da população que já vive nas áreas urbanas. As cidades, as áreas urbanas, são um grande atrator por serem uma plataforma de oportunidades, de prosperidade e bem-estar para os seus residentes, desempenham um papel central na melhoria das vidas e nos meios de subsistência. Atualmente, cerca de 80% do PIB global em algumas regiões e as grandes cidades produzem até 12% do PIB nacional. Globalmente, o crescimento populacional está cada vez mais concentrado nas áreas metropolitanas. As áreas metropolitanas com mais de 1 milhão de habitantes cresceram meio ponto percentual mais rápido por ano do que as menores. Em 2030, existe uma projeção mais ou menos de 43 megacidades, com mais de 1 milhão de habitantes. A metropolização e a densificação das cidades trazem grandes desafios no uso e na gestão dos seus recursos. Trazer soluções para a otimização e disciplinas para o uso sustentável desses recursos é um grande desafio para os gestores públicos. Países como a América Latina apresentam uma diversidade de regiões geográficas e ambientes de densidade populacional, culturas, que exigem observação em múltiplos domínios, com problemas e necessidades nas suas cidades que vão desde a simples conectividade ao acesso à internet, segurança pública, serviços digitais, escolas, hospitais, órgãos públicos e até mesmo a complexa gestão de mobilidade urbana, enfim, segurança nos grandes centros como Buenos Aires, São Paulo, Cidade do México, entre outros. A partir da edição do relatório do IMD Smart City, em suas pesquisas envolvendo a Smart City, foram ranqueadas de todo mundo, foi utilizada uma lista de 15 indicadores, e os entrevistados solicitados para selecionar ao menos 5 problemas urgentes dessas cidades. E as cidades da América Latina, principalmente as cidades que estão representadas no relatório, elas praticamente elas apontaram 2 grandes problemas no primeiro momento. A segurança, que vai ser, inclusive, discutida aqui ao longo desse seminário, e os serviços de saúde. Ou seja, caso, por exemplo, São Paulo, Bogotá, Rio de Janeiro, todos eles vem apresentando aí como grande problema aí a segurança pública e da necessidade, obviamente, da solução desses problemas. O surgimento das cidades inteligentes não é de hoje, e veio na década de 70, principalmente na cidade de Los Angeles, foi a primeira cidade onde, na realidade, se pensou a cidade, ou seja, o conceito de cidade inteligente. Desde então, esses conceitos eles vêm evoluindo, e eu trouxe aqui, na verdade, uma seleção de definições que, de certa forma, hoje orienta a principal definição das cidades inteligentes. Ou seja, ter soluções conectadas e de TIC, ser inovadora, promover o conforto e bem-estar, ser sustentável e resiliente. Basicamente, esses são os grandes temas envolvendo as cidades inteligentes. De uma maneira geral, uma cidade inteligente ela pode ser conceituada em 2 vertentes diferentes. Uma, aquela com foco no TIC, para gerir as cidades através de uma perspectiva tecnológica, ou foco de como o TIC pode ajudar no desenvolvimento do capital humano, na educação, no desenvolvimento, na governança. Exemplos de cidades que optaram pela primeira abordagem são Santander, Rio de Janeiro, Barcelona, Londres, enquanto outras cidades, por exemplo, como Amsterdã, Copenhague, Helsinki, todas elas optaram por uma combinação, obviamente, aí de modelos, obviamente, de soluções TIC com desenvolvimento do capital humano. Hoje, na verdade,
praticamente quase todas as cidades, em função do barateamento tecnológico, do acesso, enfim, à banda larga, principalmente da popularização das comunicações móveis, acesso, enfim, às soluções digitais, elas têm algum tipo de solução ou algum tipo de implementação no mundo. Esse quadro aqui, na verdade, exemplifica algumas iniciativas, né, de uma amostra de cidades ao redor do mundo, e as soluções foram adotadas. Né? Foi baseado na classificação dos projetos das cidades inteligentes em 6 domínios e tendências atuais, né? Como qualidade de vida, transporte, mobilidade, gerência de recursos, gerência de energia, governança, construção, indústria, nesse caso aí a parte mais relacionada com a parte de conectividade, indústria de recursos humanos. Obviamente, esse modelo aqui ele não é exaustivo, né? Mas praticamente ele representa a boa parte dos modelos e ele traz um quadro aqui que, basicamente, as cidades ao redor do mundo vêm adotando. Os projetos para as cidades inteligentes, né, trazem diversos benefícios concretos e retorno dos seus investimentos. Numa pesquisa que foi realizada pela ES Thought Lab para a construção de um relatório de cidade hiperconectado com 100 líderes governamentais de cidade inteligente de todo o mundo, foi possível estimar um retorno da ordem de magnitude sobre diferentes investimentos e benefícios associados. Esse relatório está disponível na internet e onde a própria Deloitte ajudou na construção desse relatório. Nessa exemplificação, só para poder estar tangibilizando o que na verdade, as cidades inteligentes elas podem estar trazendo de benefício, né? A gente trouxe 3 projetos, né? Ou seja, 3 domínios daqueles apresentados anteriormente, de 8 conjuntos que foram analisados nesse relatório. No primeiro domínio, né, que foi avaliado, né, segurança pública, além dos retornos diretos, né, ou seja, dos investimentos que são feitos justamente para mitigação, principalmente na parte da segurança proativa, né, existem também benefícios que trazem retornos indiretos, né, como a melhoria da reputação das cidades, né, ou seja, 41% desse relatório, né, ou seja, trouxe como benefício adicional a reputação. Essa reputação, de certa forma, ela atrai novos investimentos, a melhoria do bem-estar, né, com 36%, a diminuição da ansiedade com 34%, também trazendo aí um aumento de produtividade, justamente por causa do bem-estar dos seus cidadãos e daqueles que trabalham nas empresas nessa cidade. Na gestão de energia eficiente, também há um retorno representativo, né? Gerenciamento de energia utilizados por municípios como medidores inteligentes, iluminação pública. Entre os benefícios existem aqueles de melhoria dos custos de energia, com 43%, né, de diminuição de desperdício e sustentabilidade, aumento da resiliência com 37%, entre outros. Na saúde, os benefícios, obviamente, são mais indiretos, né, mas justamente porque propiciam aí o bem-estar e qualidade de vida da sua população em geral. Nesse relatório foi apresentado que esses benefícios aí são da ordem aí de 36% em termos de melhorias de bem-estar. Com essas necessidades, né, os retornos de investimento, né, e os benefícios associados, o mercado de soluções para as cidades inteligentes está se consolidando com amplo crescimento. Né? Ou seja, a Deloitte, ela, em pesquisa realizada recentemente, projeta um crescimento anual, ano a ano, de 21,45%, né, durante o período de 2019 a 2025, e o mercado projetado aí em 2025 em torno de $2 trilhões para as cidades inteligentes. Na América Latina, essa situação ela não é diferente, né? Ela segue a tendência do restante do mundo, com um crescimento de 21,8%. Né? Entre as áreas de destaque, né, que propiciam esse crescimento, então, a economia, o governo, a educação, com um crescimento em torno de 22,74%, ambiente e energia com 24,39%, toda a parte de vida e saúde com 20,9%, mobilidade com 20%, e assim sucessivamente. Entre as tendências, né, que se observa aqui Digital Education, IoT-Based City Platforms e outras tendências justamente para cada um desses segmentos, né, como Green City, com a parte toda de sustentabilidade, no caso de saúde, o One Health, no caso de mobilidade,
desenvolvimento de estacionamentos inteligentes e assim sucessivamente. Bom, entre outras tendências adicionais, observa-se que o mundo está passando por uma jornada transformadora, e as cidades também. Como centros de inovação e prosperidade compartilhada, as cidades são onde o futuro acontece primeiro. Portanto, imaginar o futuro das cidades é antecipar o futuro da vida humana. Recentemente, a Deloitte publicou um relatório de 12 tendências principais que afetarão a vida humana no futuro próximo. Sua explicação e impacto dos principais estudos desse caso, como estão sendo implementados. Nesse projeto, a Deloitte ouviu especialistas de todo o mundo, inclui prefeitos de cidades, referência em todo o mundo, líderes de organizações internacionais, instituição de política urbana, bem como os principais planejadores urbanos e profissionais e pesquisadores. Seus pontos de vista e insights oferecem maior profundidade para toda essa análise que foi realizada. Abrangendo os domínios como mobilidade, vida e saúde, governo, educação, energia e meio ambiente. O objetivo foi uma análise abrangente por 360 graus para criar uma ferramenta construtiva para que todos pratiquem e, obviamente, aí, para predizer, projetar e construir cidades melhores. Entre as grandes tendências, a gente tem tanto a parte toda de planejamento verde, a parte de smart health, as cidades, na verdade, de mobilidade em 15 minutos, mobilidade as a service, toda a parte de planejamento, inovação digital, economia circular, sustentabilidade nos prédios, participation. A fonte dessas informações, elas estão aqui, elas podem ser depois acessadas, obviamente, esse material é provável que fique com vocês, elas podem ser acessadas nesse link aqui. Bom, e como as cidades, na verdade, elas podem se viabilizar, A viabilização para as cidades inteligentes, seus projetos, passa por uma série de recomendações, entre as quais ter um plano de longo prazo como instrumento para a orientação das ações tecnológicas, investimentos associados à sua evolução, ter uma arquitetura padronizada para interoperabilidade, sinergia em projetos e inovação, ou seja, arquitetura padronizada, e um plano de longo prazo, ou seja, ter, na verdade, no primeiro momento, esse planejamento é extremamente importante. A adoção de uma plataforma apropriada, com essa tecnologia também é uma outra grande direcionamento importante. Promoção de investimentos privados, seja através de parcerias públicas-privadas ou outros mecanismos, mas também promover a garantia de gestão de serviços e manutenção, evolução tecnológica, exonerando o município da complexa tarefa de criação de competências e gestão tecnológica na sua evolução. Uma outra característica importante é justamente a exploração horizontal dos serviços das cidades inteligentes. Uma única empresa pode garantir a sinergia e a interoperabilidade de serviços, mas também abrigar uma combinação de serviços lucrativos e aqueles também que são essenciais. Aqui, na verdade, nesse recorte, a gente traz aqui, tipicamente, as empresas elas exploram domínios bem específicos em cada uma das cidades e uma proposta interessante, principalmente quando a gente adota uma plataforma que ela seja cross-domínio, é justamente a possibilidade de você ter uma exploração horizontal de todos os serviços e ter, obviamente, a diversificação dos seus serviços através de soluções digitais, seja de soluções digitais próprias, seja de soluções digitais de parceiros. Esse tipo de modelo de exploração, ele pode ser, inclusive, alavancado e melhorado, principalmente quando se tem parcerias, principalmente com empresas que propiciam aí a conectividade com as operadoras de uma maneira geral. Um outro modelo importante é justamente veio a reboque aí da necessidade das cidades de estar abrigando soluções baseadas no 5G. Hoje, assim, o 5G, de certa forma, ele cria uma nova agenda para as cidades inteligentes, não só a respeito das tecnologias de conectividade superiores às gerações anteriores, mas novas tecnologias assim como inteligência artificial, edge computing, analytics, IoT, viabilizando novos serviços de baixa latência para exploração imersivas como, enfim, a realidade aumentada, realidade virtual, digital twin, veículos autônomos, metaverso,
beneficiando escolas, hospitais, segurança pública e mobilidade urbana de uma maneira geral. No entanto, o 5G possui alguns desafios, entre eles a necessidade de uma grande capacidade de infraestrutura para atender a alta densidade de tráfego, né? Os municípios, na verdade, eles possuem recursos importantes para a viabilização do 5G, né? Justamente porque, como eles detêm toda a parte de mobiliário urbano, ele pode permitir aí que essas instalações elas sejam mais facilitadas, né, através de instalações em prédios públicos, inclusive até a exploração de solos e subsolos para a instalação de infraestrutura de telecomunicações. Também toda a parte também de postes de iluminação, de postes de eletrificação, podem ser também ativos importantes, onde os municípios poderiam estar cedendo, através de uma cessão, obviamente, no modelo de ganha-ganha, né, explorando um recurso onde os municípios entrariam com esses recursos, empresas do tipo de nova tecnologia podem estar entrando com as soluções de 5G, e outras empresas de conectividade podem também utilizar, na verdade, dessa facilidade para permitir com que a exploração através dos municípios, juntamente com a própria disponibilidade das tecnologias 5G, propiciem aí uma conectividade aí para as operadoras de comunicação móvel, né? Essa tendência, na verdade, do município ele participar na exploração dos serviços de telecomunicações abre uma possibilidade desse modelo, obviamente, é um modelo que ganha-ganha, né? Ou seja, onde os municípios entram com uma parte dos recursos, né? E outras empresas também. Ele vem sendo, na verdade, tido uma atenção, principalmente na comunidade europeia. Entre eles, a gente pode mencionar aí os projetos do Horizon 2020, né, o 5G City, onde, de certa forma, cria as cidades inteligentes, uma plataforma de exploração para, enfim, não só para as operadoras, mas também para projetos também de cidades inteligentes. A gente falou um pouco das plataformas, mas para ter sucesso na iniciativa, a escolha de uma plataforma para gestão do serviço das cidades inteligentes é fundamental e ela pode ser determinante para o sucesso das iniciativas, né? Ou seja, a escolha, na verdade, de uma plataforma onde não tenha interoperabilidade, não tenha uma possibilidade de comunicação entre serviços, né? A gente está falando, por exemplo, de uma miríade muito grande de serviços, desde a parte de gerenciamento de iluminação, sensoriamento ambiental, a parte toda de sensoriamento, no caso da gestão do fluxo de água, soluções de veículos conectados, soluções associadas aí à parte toda de advertisement, a parte toda de gerenciamento de tráfego, soluções de parking, toda a parte de segurança pública. A importância, na verdade, é que essa plataforma ela permita ao município ela ter uma miríade de possibilidades de serviços, né, garantindo com que esses serviços eles consigam interagir entre si, né? Ou seja, ganhando não só uma sinergia desses serviços, né? Ou seja, e também propiciando aí a criação de inovação e desenvolvimento. Entre os projetos, né, na plataforma como essa pode trazer, né, seria, na verdade, as soluções todas baseadas para a segurança pública utilizando inteligência artificial, né? Ou seja, onde a vigilância e policiamento preventivo são importantes, né? Cidades, elas podem se beneficiar da inteligência artificial para garantir a segurança dos seus cidadãos, salvaguardando a privacidade, direitos humanos fundamentais. Também pode propiciar maior segurança devido à prevenção da redução da criminalidade, apoio à força policial e outras entidades além da detecção de crime, né? A inteligência artificial também ela pode melhorar a interação dos órgãos municipais, salvaguardar a vida da polícia e de seus agentes da lei, reduzir os custos de saúde e outras despesas de segurança. Aqui, uma aplicação interessante foi adotada no Rio 2016, onde um aplicativo
para desktop e celular foi implementado durante as Olimpíadas de 2016. Essa plataforma ela permitiu a previsão de crimes voltados para o público, né, avaliando a frequência relativa da criminalidade em diferentes locais da própria cidade, né, com dados acessíveis e transparentes. E, segundo pesquisas que foram feitas, né, houve uma redução de 30% a 40% dos crimes no Rio de Janeiro. Outro exemplo emblemático também da vigilância e do policiamento preventivo, né, por meio de inteligência artificial, cita-se aí o caso da cidade de Buenos Aires, a província de Tigre, né, uma solução que permitiu agilizar o tratamento de eventos e incidentes de fontes como botões de antipânico, redes sociais, aplicações móveis, sensores e análise de vídeo, entre outros, de acordo com o tipo de natureza do incidente. Ou seja, a cidade, essa plataforma, essa solução permitiu a correlação de todos esses eventos, né, trazendo aí algumas informações importantes para a segurança pública preventiva, né. Também, essa plataforma, nessa implementação na província de Tigre, ela permitiu a melhoria do processo de tomada de decisão, fornecimento de informações confiáveis em tempo real para o centro de comando e controle. Ela contou, né, com mais de 2.000 videocâmeras, salas de comando, controle de 42 assentos, sistemas LPS, sistemas de reconhecimento facial, detecção de comportamento, incidentes e também gerenciamento de incidentes. Como resultado dessas cidades, houve, na verdade, uma redução de cerca de 80% da redução do roubo de veículos e crescimento de 20% do turismo, de uma maneira geral, na região. Um outro exemplo também de natureza importante, né, utilizando também a mesma plataforma, foi com a gestão de serviços de Smart City, como projetos, né, como Cidade Segura e gestão de tráfego na cidade de Buenos Aires, né. Esse projeto contou com uma instalação de câmeras LPR, câmeras de contexto, juntamente com sistemas de machine learning para detecção de comportamentos inadequados pelos motoristas, cruzamentos de semáforo, invasão de zebras, de pedestres, uso de cintos de segurança, entre outros, né. Nesse projeto, né, com a mesma plataforma, né, foram utilizados 256 câmeras, câmeras LPR 90, câmeras de evidência, 256 câmeras LPR2, 11 sensores de conduta audível, e, enfim, e outros sensores também. Com isso, houve, na verdade, a expectativa, né, isso está em projeto ainda, existe uma expectativa grande aí na redução aí na melhoria da gestão de tráfego e da segurança também. Também a mesma plataforma, né, não só a parte inteligente, ela pode também ser importante para o gerenciamento da iluminação pública. Em Santiago, cita-se um outro projeto, né, de importância, onde houve uma necessidade de modernização da iluminação pública e promover a otimização e economia de energia através da monitoração e gestão desse parque de postes de iluminação. Essa plataforma ela teve capacidade de gerenciar 10.973 nós conectados com protocolos Zigbee distribuídos por toda a comunidade, né? Ou seja, com a combinação, né, de várias soluções, né, da mesma cidade, com a mesma plataforma, se consegue sucessos para atendimento de diversos problemas dessa cidade. E aqui no Brasil, né? No Brasil, só para poder estar trazendo um pouquinho do apanhado do que está acontecendo aqui, acho que não seja da visibilidade de toda a América Latina, mas uma das coisas que é importante é justamente que haja, na verdade, concretamente, ações públicas para a viabilização dessas cidades, né? A redução de barreiras para trazer clareza jurídica, segurança dos investidores e desenvolvedores de soluções. Aqui, entre as políticas, né, que foram implementadas, né, assim, obviamente existe um histórico longo, né, a gente está falando aí de 20 anos atrás, mas eles também foram importantes, obviamente, todo esse arcabouço aí, legal jurídico, eles foram importantes aí para a construção dessa cidade.
né? A gente pode estar citando desde do Estatuto das Cidades, a lei das PPPs, que foi extremamente importante. Hoje, por exemplo, no Brasil, existem mais de 450 projetos de iluminação pública utilizando esse tipo de modalidade, com uso com a parceria pública e privada. O Programa da Cidade Digital, a Lei Geral de Proteção dos Dados é importante, para garantir aí segurança aí das informações. O Plano Nacional de IoT também foi uma outra importante marco, né, onde foi criada uma lei específica para estar garantindo aí os investimentos e as empresas de tecnologia. A Lei da Informática, que traz alguns benefícios de ordem fiscais, a Lei das Startups também, onde permite que as empresas de nova tecnologia elas consigam ter um ambiente um pouco mais flexível para o desenvolvimento das suas soluções. Um projeto-lei que está sendo hoje tramitado no Congresso sobre a Política Nacional das Cidades da Inteligência, onde cria aí mecanismos de se criar fundos para o desenvolvimento dessas cidades. Então, esses são mais ou menos o resumo das principais políticas, né? Entre um fator importante, foi criado no ano passado, foi criado em 2020, a Carta Brasileira das Cidades Inteligentes, né? Esse é um documento que foi interministerial com a MCTI, com o Ministério das Comunicações e o Ministério do Desenvolvimento Regional, onde foram utilizados diversos especialistas desses órgãos, né, e especialistas em indústria, onde trouxeram aí também um conjunto de 8 objetivos, né, para desenvolvimento das cidades, né? Esses objetivos, na verdade, cada um desses objetivos, né, desde a parte da transformação digital, a parte do acesso à internet, toda questões de governança. E esse manifesto ele foi importante, determinante, justamente porque ele consolida aí as grandes orientações no sentido aí do desenvolvimento das cidades inteligentes aqui no Brasil. Bom, então, chegando ao final, né, de uma maneira geral, as cidades inteligentes elas estão se tornando cada vez mais populosas. Há uma necessidade imperiosa de otimização de gestão dos recursos e melhoria dos serviços públicos, né? As cidades inteligentes, conceitos de serviços associados, é uma importante plataforma para a solução e racionalização dos problemas das cidades. O mercado das cidades inteligentes cada vez está se consolidando mais, trazendo os retornos de investimentos e benefícios com um crescimento anual aí da ordem de 20% ou mais. A viabilização dessas cidades inteligentes é importante, né, observar essas tendências, né? Não só as tendências, obviamente, da evolução dos seus conceitos, e a tendência também de novas agendas, né? Mas também, com a observação dessas tendências, também a criação de um plano de longo prazo, né? E escolher também as soluções e plataformas tecnológicas corretas. Também viabilizar investimentos e criar novos modelos de negócio, né? A ideia, na verdade, é justamente tentar abstrair do gestor público, do gestor do município, não só a questão dos investimentos associados, mas também da questão da gestão tecnológica, onde, eventualmente, uma parceria privada ela pode estar trazendo aí esse conforto, esse benefício para o gestor público, né? E, por último, né, acho que não menos importante, né, é trazer também um conjunto de políticas, né, que sejam orientativas, né, políticas principalmente públicas, né, que sejam orientativas no sentido de que haja, né, quer dizer, uma redução de barreiras, obviamente aí observando aí as grandes agendas importantes internacionais também, né, também trazer a clareza também com essa agenda, com essa política pública para investidores e desenvolvedores de tecnologia. Bom, eu agradeço, acho que está quase no meu final, eu agradeço aí a oportunidade mais uma vez, eu fico à disposição aí para eventuais perguntas e respostas. Muito obrigado, um bom evento para todos.